Bem-vindo de volta à 35ª aula de MA 091 Matemática Básica, que trata de equações exponenciais e logarítmicas. Nessa segunda parte da aula, continuaremos a resolver equações exponenciais. Vamos agora tomar este exemplo, no qual a equação já tem um dos formatos desejados. Sendo assim, nosso primeiro passo pode ser simplesmente a aplicação do logaritmo aos dois lados da equação. Neste caso, nos pareceu conveniente aplicar o logaritmo na base 3 aos dois lados, tendo em vista que as duas funções exponenciais apresentadas no exercício envolvem a base 3. A ideia de aplicar o logaritmo aqui é extrair os termos que envolvem x do expoente dessas funções exponenciais. Observe que, com a aplicação deste logaritmo, do lado direito passaremos a ter a soma de dois logaritmos. Usamos aqui a propriedade 5, que nos permitiu converter o logaritmo do produto numa soma de logaritmos, o que separou o termo constante 5 ao quadrado da função exponencial 3 elevado a x. Essa separação é imprescindível para que consigamos extrair a variável x do expoente. Note também que o primeiro termo do lado direito não passa de uma constante real que pode ser obtida com uma calculadora qualquer. Muito bem, agora então vamos aplicar a propriedade 3, como eu havia prometido, e extrair o expoente dos dois lados. Repare que tínhamos um logaritmo na base 3 de uma potência de mesma base e que esta expressão é simplesmente igual ao expoente, que nesse caso é 5x mais 1. Do lado direito temos algo semelhante que nos fornece somente a variável x. E esse termo constante permanece na nossa equação. Agora, vamos isolar a variável x de um dos lados da equação. Faremos isso subtraindo x dos dois lados para eliminar o termo x que está aqui e subtraindo 1 dos dois lados para eliminar este termo 1. Obtemos assim 4x igual a log na base 3 de 25 menos 1. Dividindo, então, os dois lados por 4, obtemos finalmente a expressão de x. Se você desejar, pode encerrar por aqui. Se preferir obter a expressão decimal de x, a minha sugestão é: converta primeiro o log na base 3 de 25 para uma expressão que envolva o log na base 10. E depois, usando uma calculadora, faça as contas para obter a variável x. Resolvamos mais um exemplo. Temos aqui uma equação exponencial na qual os termos exponenciais estão todos do lado esquerdo. Nosso primeiro passo, então, consistirá em separar esses termos. Observe que há uma função exponencial do lado esquerdo e outro do lado direito da equação agora. Esta equação já tem um dos dois formatos que desejávamos. Podemos, então, passar ao segundo passo, que consiste em aplicar o logaritmo aos dois lados da equação. Neste caso, optamos pelo logaritmo na base 2, dado que tanto 2 como 4 são potências desta base. Sendo assim, essa expressão do lado esquerdo pode ser simplificada usando-se a propriedade 3, que nos permite a extração do expoente. Já a expressão do lado direito pode ser simplificada usando-se a propriedade 7, como vemos aqui embaixo. Então, do lado esquerdo, a propriedade 3 nos fornece simplesmente o expoente e do lado direito, baixamos o expoente e ficamos com x mais 6 vezes o log na base 2 de 4. A vantagem é que, em ambos os lados, a variável x já não aparece mais no expoente, o que era absolutamente necessário para que conseguíssemos resolver o problema. Lembrando, então, que log de 4 na base 2 é simplesmente 2, reescrevemos a equação desta forma. Trata-se, portanto, de uma equação linear cuja resolução já conhecemos. Vamos, então, aplicar a propriedade distributiva do lado direito e, em seguida, isolar a variável x do lado esquerdo. Fazendo isso, obtemos a solução x igual a 14. Completando essa parte da aula, vamos resolver uma equação exponencial envolvendo duas funções exponenciais de bases diferentes.
Neste caso, como a equação já está no formato que desejávamos, vamos começar simplesmente aplicando o logaritmo. E, como as duas bases são diferentes, optamos por aplicar o logaritmo na base 10. Temos, assim, esta equação absolutamente equivalente à anterior. A aplicação deste logaritmo nos permite usar a propriedade 7 do log para extrair os dois expoentes, o do lado esquerdo e o do lado direito. Fazemos isso descendo esses expoentes. Repare então que obtivemos 5 menos 2x multiplicado pelo log na base 10 de 4 e x, que era o expoente da função exponencial, vezes o log de 3, que era a base desta função exponencial. Apesar de ainda aparecerem dois logaritmos aqui, esses dois valores, o log de 4 e o log de 3, são apenas constantes reais. Temos, assim, simplesmente uma equação linear, cuja resolução já conhecemos. Aplicando, então, a propriedade distributiva do lado esquerdo, obtemos essa expressão aqui embaixo. Em seguida, isolando os termos que envolvem x do lado direito, temos uma nova equação. Agora, colocando o termo x em evidência do lado direito, escrevemos esse lado como sendo x que multiplica 2 log de 4 mais log de 3. E agora, se dividirmos os dois lados pelo termo entre colchetes, obtemos finalmente a expressão de x. Ainda que pareça bastante complicada, essa expressão aqui do lado esquerdo pode ser obtida usando-se uma calculadora. Fazendo isso, descobrimos que x é igual a aproximadamente 1,79052. Veja então que, usando as propriedades do logaritmo e os nossos conhecimentos prévios de matemática, conseguimos resolver sem dificuldades esta equação exponencial.